Assim, o que foi participar, né, desse projeto. Sempre tive vontade de escrever, sempre quis escrever, mas daí a gente vai no dia a dia, no corre-corre, faz uma coisa, faz outra, a gente não escreve, né, vai deixando. Eu sempre fui deixando para depois e nunca tinha escrito nada de nenhum texto, assim, nunca tinha participado de nada como foi fazer parte desse livro, assim, né, dessa experiência. Então, para mim é maravilhoso poder as pessoas lerem daqui a pouco, que legal, a gente nem espera, né, depois que escreve, nem espera assim a reação, mas aí vem um colega, vem alguém que comprou o livro elogiando, dizendo que legal que foi, que show aquela história. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, além da gente incentivar, né, os nossos alunos, faz bem pra gente também. Eu escrevi no primeiro 2 histórias, no primeiro livro, que foi uma história de vida e outra foi uma história infantil, que foi a Estrelinha. Nesse, agora, eu escrevi um conto que fala assim, de romance, mas ao mesmo tempo ele tem um lado espiritual. Porque eu venho de família espírita, né? Então eu nasci na doutrina espírita, tenho um tio que é escritor espírita, então já veio essa veia espírita junto. E aí entrou, ao escrever assim, foi indo, e acabou que terminou com uma história assim, com uma linha bem espiritual. Espero que gostem, né? Quem tiver interesse de ler nosso livro, então, ele está na nossa biblioteca, né? Nossos alunos, a minha família, eu já deixei né, com eles, e espero que gostem. É um projeto maravilhoso. Eu chamei também a professora Ingrid, que ela veio trazer os alunos da turma 42 para visitar a feira, e ela nem sabia que ela ia vir aqui falar como foi escrever um conto. Mas como o ano passado ela não estava na escola, e esse ano nós convidamos todos os nossos professores e funcionários para participarem do livro, a professora Ingrid entrou também na escrita, né? E nós tivemos 38 autores esse ano. É um projeto que está crescendo bastante. Para o ano que vem, nós temos algumas promessas de professores que já se aposentaram, que se encantaram com a nossa ideia do livro e querem participar também. Eu não sei que tamanho ele vai acabar ficando, mas quanto maior, melhor, né? Mais longe vai a nossa ideia. Então, eu queria ouvir da professora Ingrid a tua experiência, como é que foi escrever o conto do livro. Bom, foi bem desafiador, né? E foi muito emocionante mesmo, porque eu passei nesse livro uma história um pouco da minha vida, que foi o meu conto é sobre os meus filhos e sobre a vida, né? Que às vezes acontece com as pessoas no dia a dia. E foi muito bom mesmo. Espero participar da 3ª edição. E o que eu passo assim pelos meus alunos, escrevam muito, porque a leitura e a escrita é o primeiro passo para tudo. Esse projeto iniciou ano passado. Num primeiro momento, a gente só queria fazer o aluno ler, o aluno escrever, como uma forma de motivação, porque a gente na feira da escola, a gente sempre procura trazer algum escritor, para que eles possam ter o contato, né, com a pessoa que escreveu. E depois nós tivemos a ideia e pensamos por que nós não podemos também brincar de escritores, né? Usar prata da casa e ver que talvez o santo de casa fazia milagre. Por fim, agora nesse 2º ano, a gente já percebe assim, duas veias bem fortes no nosso projeto. A primeira que é escrever para o aluno, para motivar o aluno a ler, e a segunda é o bem que faz para o professor. Porque além de tudo isso, é divertido. É um momento muito maravilhoso na escola, quando a gente está pronto para escrever o livro e a gente começa a trocar ideias nos corredores. Às vezes acontece alguma situação e um começa a dizer para o outro, isso dá um ponto, tu devia colocar isso no livro. A gente cria títulos de pontos para os colegas e diz, agora é só tu escrever. Então acaba se tornando bem divertido para nós. E nessa diversão de escrever um conto, de querer ter um nome no livro, eternizado no livro, como a gente diz, nós melhoramos muito a nossa escrita, muito a nossa fala, aumentamos muito o nosso vocabulário, que para um professor é muito importante. Porque a gente só escreve bem, a gente só lê bem quando a gente faz uso disso, não é? E a gente precisa ter intimidade com a língua portuguesa. Então, aquele professor que lê pouco, que não é chegado em escrever,
Pode acontecer para ele, sim, de acabar escrevendo alguma palavra errada, corrigindo alguma palavra errada dos alunos. E é uma coisa que a gente tenta evitar muito, né? Porque se o professor não der o exemplo, se ele não reconhecer bem a língua portuguesa, como é que ele vai ensinar? E para nós tem feito um bem muito grande, porque quem escreveu no primeiro livro e também escreveu no segundo, o comentário geral é de como melhorou os pontos. Todo mundo fala, nossa, como o fulano melhorou na escrita, teve ideias melhores, usou mais palavras, pesquisou, buscou, porque o trabalho de escrever ele também não é muito fácil. E a gente se coloca em xeque porque ninguém quer passar vergonha, né? Ninguém quer começar uma história, era uma vez um fulaninho em tal lugar. A gente quer que a nossa história chame atenção, que ganhe os alunos, que ganhe os nossos colegas, que ganhe as famílias, como aconteceu no ano passado, de pessoas que nós não nos conhecemos virem nos procurar no Facebook ou até mesmo na escola para saber de onde tinham saído aquelas ideias, se os contos eram de fato reais ou não, fazer algumas perguntas que deixaram as pessoas curiosas, né? Então, o nosso projeto hoje tem essas duas veias bem fortes. Uma delas é motivar os alunos e a outra é o bem que faz para o próprio professor. Então, é muito legal a gente estar na escola, escrever o livro, se sentir um professor escritor também, né? E principalmente um professor leitor, porque depois que a gente pega o livro, é natural que a gente primeiro vá ler o próprio conto, né? Mesmo que a gente já escreveu, já revisou 5, 6, 7 vezes, agora que está no livro direitinho, a gente tem que ver como é que foi que saiu. E aí a gente senta e lê o próprio conto como se a gente fosse um leitor que nunca tivesse ouvido falar naquela história, para ver o que a gente sente, né? E depois a gente passa para os contos dos colegas. E aí a gente se vê nos corredores da escola, com pessoas perguntando, como aconteceu de uma funcionária que apareceu num choro na escola. Eu pensei, o que aconteceu, né? Brigou com alguém. Ela tinha lido o conto da colega no intervalo, e o conto da colega que ela escreveu sobre a perda do pai foi tão marcante para ela que ela se viu ali no conto da colega e passou pela cabeça dela algumas coisas que deixou ela muito emocionada. E eu fiquei feliz, né? Não com o choro dela, mas porque a leitura serve para isso, né? É para despertar emoções, é para deixar a gente com medo, é para deixar a gente aflito, é para deixar triste também, porque faz parte. Se a gente ficou triste é porque a gente entrou na escola, na história. E principalmente é para deixar a gente feliz e motivado, né? Que a nossa ideia sempre foi essa. Então, para publicar o livro, a gente passa algum trabalho toda vez, né? Porque nós não temos o patrocínio, então nada sai de graça. Como é que a gente faz? A gente pede para os próprios professores, colega, o livro vai custar tanto. Quem puder me pagar antes, eu estou agradecendo. Porque a gente não tem fins lucrativos com esse projeto, então o valor que a gráfica nos cobra é o valor que a gente vende o livro. Só que a gráfica nos cobra antes de nos entregar o livro, né? Então é um problema. Aí a gente passa o chapéu mesmo, quem puder colaborar, quem puder ajudar, no fim dá tudo certo, né? Mas às vezes demora até que a gente consiga retornar o dinheiro que a gente investiu. Mas está dando certo, todo mundo já sabe, quando a gente vai lançar o livro, o pessoal que já era do ano passado sabe, a gente precisa ajudar porque senão o livro não sai. Então até isso, né? E a gente se prepara. As capas sempre são desenhos dos alunos. A gente faz um concurso na escola de desenhos. Aí depois os escritores do livro vão lá e votam na capa que eles acham que mais identifica. Como o livro não tem um tema fixo, a gente trata vários assuntos diferentes nele, a gente pensa numa capa que resuma tudo, né? Numa capa só. A do ano passado, que é essa do fundo preto ali, é de uma aluna que está hoje no 9º ano, Maria Juliane, fez bastante sucesso a capa do livro dela. E essa do nosso volume 2 é da aluna do 8º ano, Vitória Filipeto. E esse desenho da Vitória, ele foi escolhido com uma boa votação, mas o da Maria Juliane, que ela mesma que fez o ano passado, ele também foi bem votado. Porque os dois traziam para nós assim bastante reflexões olhando a capa. Mas o da Vitória nos trouxe, né, uma mente pensando, os olhos fechados, a gente já pensa tanta coisa, um carrossel, um cemitério ali dentro do carrossel. Ela fez com aquarela lá na casa dela, assim, com muita tranquilidade. Então ele foi escolhido com uma boa parcela de votos assim do pessoal e deu uma capa muito bonita, né? Tudo isso a gente idealiza na escola também.